Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você não nos conhece ainda, meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal voltado para estudo aprofundado em fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo que está com 20% de desconto no valor patrimonial, entrega um rendimento bem interessante, um dividend yield de hoje de 9% no segmento de logística e que tem trazido aí muitas perguntas para o meu Instagram, muita gente interessada. Esse FII é o PATL11, porém tem muita coisa importante para a gente avaliar. Vamos passar aí por cada um dos ativos, as regiões que ele tem, a diversificação do portfólio e, claro, falar muito sobre gestão. Esse é um ponto que eu sempre prego aqui no canal e a gente vai debater bastante a gestão do PATL11. Tenho certeza que esse é um conteúdo diferenciado, você vai gostar muito, então deixa o like, deixa o comentário e bora para esse estudo. Iniciando o nosso vídeo sobre o PATL11, o Pátria Logística FII, lembrando que esse foi o fundo escolhido em um enquete que eu fiz lá no Instagram, então sempre deixa aí comentário pra gente nos vídeos, também fala com a gente lá no Instagram quais fundos vocês gostariam de ver analisados, estudados aqui no nosso canal. Começando aí então a análise, o objetivo desse fundo é renda e eventual ganho de capital de um portfólio de imóveis logísticos e industriais construídos ou em construção. Então esse é o primeiro ponto que você já deve se ater, pode ter ativo em desenvolvimento aqui no PATL11. O fundo que se iniciou em agosto de 2020, está prestes a completar 2 anos. Patrimônio líquido hoje 489 milhões de reais, tem aí 18.488 cotistas, valor patrimonial R$ 98,03, valor de mercado R$ 76,86 nesse dia que eu estou gravando e dia aqui do relatório gerencial, PVP 0,78, então é um fundo que está bastante descontado, né, com um PVP bastante amassado, 22% aí de deságio. Taxa de administração já é um ponto de alerta aqui para a gente, 0,93%, porém, na realidade, pelo regulamento, ela é 1,13%, o próprio fundo aqui indica para a gente que está tendo aqui um desconto de 0,2% concedido pela gestora no segundo ano. Gestão da Pátria Investimentos, administração da Vortex DTVM. Destaques do fundo: PATL distribuiu referente ao mês de abril de 2022 montante de 58 centavos por cota. A distribuição já de maio já foi anunciada também em 58 centavos por cota, então assunto de primeira mão. Os rendimentos apresentam um yield de 9,1% na cotação final de abril. Ao longo do mês de abril foi verificado o crescimento aí de 53% na liquidez diária, com movimentação de 1,6 milhão. Um yield bem interessante, 9,1%, e também o crescimento da liquidez, que facilita a entrada e saída do fundo. Os contratos de locação, e aqui informação relevante, os contratos de locação com a Postal Log e a SEB passaram por reajuste em linha com o previsto e com a inflação do período. Então conseguiram aí repassar, né, o famoso reajuste de inflação. Comentário da gestão: PATL segue apresentando um dos maiores dividend yields entre os fundos logísticos do mercado, com destaque de ser um fundo sem alavancagem ou distribuições não recorrentes. PATL encerra o mês com desconto de 22% em relação à cota patrimonial. A expectativa da gestão é que os dividendos se mantenham na ordem de 58 centavos a 60 centavos por cota ao longo de 2022, considerando os repasses previstos nos contratos de locação. E aí eles falam que entendem ser uma ótima oportunidade de entrada e é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Será que realmente é uma ótima oportunidade de entrada? Vamos fazer essa análise, vamos fazer esse estudo. E sempre lembrando, aqui tudo a critério de estudo. Quem vai tomar a decisão é você. Meu trabalho é trazer mais informações para você poder tomar uma decisão mais consciente. Claro, se tiver necessidade aí de montagem de portfólio, se quiser também alguma avaliação personalizada da sua carteira, entre em contato com a gente. Também sou consultor, sou certificado CEA, vai ser um prazer também fazer aí esse atendimento personalizado para você. Reforçando a gestão ativa como forma de gerar valor ao cotista, o fundo segue constante avaliação de oportunidades de eventual reciclagem do portfólio. E aqui eu fiz uma anotação, né? Interessante que apenas em setembro de 2021 o fundo se estabilizou, né? Ele conseguiu estabilização de portfólio quando ele fez a última aquisição do ativo lá de Jundiaí. E aí eu quis fazer uma comparação entre os outros fundos, né? Se realmente esse desconto e essa ótima oportunidade existe,
Então, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente vai apresentar daqui para frente, tá? Então, o recorte que eu fiz é o seguinte, peguei fundos imobiliários do segmento de logística, que tenham aí pelo menos 10 mil cotistas e pelo menos 200 mil reais de liquidez diária. E aí a gente tem um rol de 15 fundos imobiliários. Nesse rol, o PATL11 é o 11º em número de cotistas, o 8º em liquidez. Então, o mercado negocia bem esse fundo. E ele é 8º em dividend yield e 3º no PVP mais amassado, ficando aí atrás de XPIN e HSLG. E aí se a gente tirar o GGRC, que é um fundo logístico industrial, tirar o XPIN, que é um fundo logístico industrial, tirar o Betal, que é um fundo de logística mais voltado para o meio agro, e também o FIB, que é um logístico, mas é um monoimóvel, a gente vai ter o PATL como 4º maior dividend yield. Então, de fato, aqui a gente parece ter uma oportunidade, né? A gente tem um excelente dividend yield dentro do segmento, ele fica atrás ali de poucos outros fundos imobiliários e está com esse PVP realmente muito amassado com esse desconto no patrimonial, ok? Distribuição de rendimentos, o fundo fala que houve um aumento relevante nos valores de despesas imobiliárias, principalmente pelo pagamento da primeira parcela de comissão de locação referente à locação para a PIF/PAF, que se iniciou em março. O fundo também pagou em abril as despesas relacionadas à instalação da própria PIF/PAF no imóvel. E aí a gente chega então na DRE, vê claro o grosso aí de receita imobiliária, 3,2 milhões de reais, receita de FIIs, como um reloginho, né, nos últimos 3 meses aí R$ 71.538. A gente vai ver em breve também quais são os FIIs, na verdade qual o único FII que está na carteira do nosso PATL, e as despesas imobiliárias, né, de fato agora em abril uma despesa bem grande aí de R$ 541 mil, o fundo está explicando para a gente que é um não recorrente, isso vai acontecer em mais um mês aí, porém depois essa despesa vai sair e até eles dão aquele guidance, né, de possível aumento até 0,60 por cota. Interessante a anotação que eu faço aqui, últimas 4 distribuições do fundo 0,58 e as 10 anteriores 0,57, e já adiantando para vocês, agora em maio, já falei para vocês, vem o novo rendimento de 0,58. Olhando por outro lado, a rentabilidade em comparação com a NTNB 2035, né, um título público com mais de 10 anos, a gente vê que o PATL entrega um yield de 9,1%, a média do mercado logístico entregando aqui 8,5%, e o cupom da NTNB, né, a taxa aí para abril em 5,6%, então a gente vê um spread interessante frente a esse cupom da NTNB. Sempre lembrando, se você não viu ainda, vai conferir lá no nosso Instagram, tem uma postagem muito legal exatamente sobre spread, então vale a pena, tem lá um post bem bacana para você entender melhor esse conteúdo. A carteira de FIIs, como eu falei para vocês, hoje um único fundo imobiliário é o VILG11, né? 100% dessa carteira com 10 milhões de reais alocados. E agora partindo então para a carteira imobiliária, para a gente entender cada um dos ativos, como são poucos ativos, é legal da gente entrar um pouquinho, esmiuçar, né? Como é que estão posicionados esses ativos, então conteúdo aqui especial e inédito para você, tenho certeza que você não vê em outro lugar. Distribuição geográfica dos ativos, primeiro ativo no Rio de Janeiro, na cidade de Itatiaia, representa aí 49% da receita imobiliária, então uma concentração grande. Na sequência, o segundo ativo, Ribeirão das Neves, 40% da receita imobiliária, fica no estado de Minas Gerais. E o terceiro ativo, Jundiaí, interior de São Paulo, com 11% da receita imobiliária. 74% do portfólio via contratos atípicos, 0% de vacância, então esse é um dado muito legal no portfólio do PATL. E esse também, qualidade dos ativos, 100% a mais. Distribuição de aluguel, o pátio intermodal no ativo de Jundiaí representa aí R$ 8,80 por metro quadrado, normal, né? Um pátio só. Galpão solística e postal com R$ 18,50 por metro quadrado e R$ 23,10 no Galpão 200 Itatiaia. Segundo a gestão, esses valores de aluguel estão em linha com o mercado. E temos aqui uma diferenciação, né, no Galpão refrigerado, que ele representa aí R$ 65,30. PP, o que é esse PP? É por pallet, né? Posição pallet. Sempre lembrando que galpão refrigerado, ele tem aí uma forma de se medir diferente do galpão seco. Então eles medem aí por posição pallet. Inclusive a própria gestão diz que, para a gente ter uma ideia de quanto sai um metro quadrado, você pode multiplicar esse aluguel da posição pallet
por 0,75 e aí você vai ter uma relação de reais por metro quadrado, em torno aí de R$50 o metro quadrado, que também é natural que um galpão refrigerado tenha de fato um aluguel mais elevado. Mês de reajuste dos contratos, a gente vê que a partir aí do segundo semestre ainda tem uma parcela boa, né? Mais de 40% da carteira com reajuste. Então acredito que até aqueles 60 centavos de guidance deles possa vir ser batido de repente lá para o final do ano, ok? Concentração por inquilino, a gente vê que 30% da receita vem da BRF, daquele galpão refrigerado, e 28% aqui do grupo SEB. Fiz uma marcação em vermelho porque vai ser importante a partir de agora para a gente analisar o imóvel de Itatiaia. Então partindo exatamente para esse primeiro ativo, a gente vê que é um galpão classe A+, uma BL total de 171 mil metros quadrados, e o fundo tem aí o galpão 200 e o pátio intermodal. Ocupação do ativo de 100%, e aí a gente tem o grupo SEB, a Multiterminais e a Xerox. E aqui eu fiz anotações, né? Onde é que fica esse galpão? Ele fica aí a 180 km do Rio de Janeiro, 267 km de São Paulo. Então essa primeira avaliação aqui de distância das principais cidades me deixou um pouquinho preocupado, e aí eu fui tentar conferir com a gestão, né, como é que configura esse ativo, como é que seria uma eventual reposição. E eles falaram que esse posicionamento para o grupo SEB é muito importante, isso porque eles têm ali uma indústria que é coligada ao galpão. Então o ativo ele se torna muito relevante, muito preponderante na atividade desse inquilino, então ele não demonstraria nenhum tipo de interesse de sair daquele local. Obviamente tem aí os outros dois inquilinos, aí a situação não é tão preponderante assim, então a gente pode ter de repente uma eventual vacância e aí ser mais difícil a reposição. Na sequência, o ativo de Ribeirão das Neves, também classe AA, tem uma ABL pequena aí de 26 mil metros quadrados, participação total do fundo 100% nesse ativo. Ele fica a 44 km de Belo Horizonte, e aí eu trouxe a vacância do raio 30 de Belo Horizonte, que fica abaixo de 15%, só para a gente ter uma métrica interessante, né? Então aí a gente já vê uma situação diferente do imóvel anterior, a gente vê que tem uma vacância mais reduzida, uma possibilidade de reposição mais imediata nesse ativo. Inclusive, recentemente houve essa vacância e a PIF-PAF, como a gente viu, entrou agora em março, então mostra a aderência desse ativo ao mercado ali logístico. E por fim, o ativo de Jundiaí, que foi o mais recentemente adquirido em setembro de 2021, ele também é um Double A, uma BL pequenininha, 9 mil metros quadrados, participação também de 100% do fundo no ativo. E aqui eu peguei no fato relevante de aquisição desse fundo as distâncias das principais cidades ali da região, e olha que bacana, só 18 km de Jundiaí no centro, né, uma cidade grande, importante aqui no interior de São Paulo, 70 km para São Paulo, 30 km para Campinas, uma cidade também enorme, tá? Aí o aeroporto Viracopos, 32 km, fica a 77 km da rodovia Dutra, que é uma ligação muito importante para o Rio de Janeiro, e a 140 aí de Santos, que tem ali, obviamente, o Porto de Santos. Vacância aí em torno de 14% e em viés de baixa ali na região. Jundiaí é um centro bastante procurado, depois de Cajamar, por exemplo, aqui em São Paulo. E o preço pago aqui, eu consegui fazer o cálculo, né, de preço pago por metro quadrado, R$ 2.680 o metro quadrado, está mais ou menos em linha do que está sendo pago aí, até alguns ativos pagando mais próximos dos R$ 3.000 no metro quadrado. E você pode estar se perguntando por que para os outros ativos eu não fiz, né, essa referência de preço pago. Isso porque quando eles trouxeram aqueles ativos já veio em bloco, tá? Então, como eu tenho um galpão refrigerado ali, a gente não consegue fazer essa conta tão bem, então preferi deixar de lado para não passar a informação incorreta para vocês. E agora aquele resuminho para a gente chegar então a uma conclusão sobre Patielli. Falando de ativos em si, todos classe A+, todos com clientes de baixo risco de crédito, ponto muito importante. Além disso, o fundo não tem alavancagem, diferentemente de muitos outros dentro do segmento. Então a gente não vai ver aqui, por exemplo, uma necessidade de emissão em um futuro próximo, inclusive com a possibilidade aí de ter uma emissão abaixo do VP ou até uma possível rolagem de dívida com taxas maiores, com prazos maiores. Então essa é uma situação confortável dentro do Patielli 11. Inclusive eles mesmos dizem que não gostam da ideia de fazer emissão abaixo do VP e endividamento nesse momento seria realmente muito prejudicial pelas taxas de juros. Importante, eles pensam em de repente fazer aí uma venda parcial de ativo para até buscar mais diversificação do portfólio. A gente viu uma concentração de receita ali
em um dos ativos, então a própria gestão vê isso como negativo, então eles podem buscar vender parcialmente uma posição, né, nesses ativos que eles têm 100% de participação e aí alocar em outro ativo, em outra questão de cidade, em outra região. Eles dizem que pretendem, por exemplo, aumentar participação no estado de São Paulo, que tem aí 40% do estoque logístico no Brasil, então algo para a gente ficar de olho. Outro dado bacana do fundo, os contratos são longos e existe, claro, a certeza de reposição da inflação, pelo menos aí até 2025 nesses contratos, quando eles começam a ter os primeiros vencimentos. O ativo que eu tive mais preocupação é de fato o Itatiaia, que fica menos bem localizado que os demais, mas como a gente viu, muito importante para o principal locatário, o grupo SEB. E aí, obviamente, falando de PVP, a gente vê que de fato o fundo está bem descontado, né? 22%. Partindo um pouquinho para a análise macro do segmento, a gente vê que tem uma perspectiva aí das casas de análise, inclusive do próprio fundo, de uma estabilização da vacância no segmento de logística entre 10% e 15%. A gente viu uma queda brusca, né, nos últimos anos. E, inclusive, muito se fala de uma possível recuperação de aluguel, né? Desde 2014, os aluguéis no segmento de logística estão bastante amassados. Embora haja muita entrega de galpão logístico aí para os próximos 2 anos, existe uma demanda muito sólida e uma pressão, especialmente aí do mercado de e-commerce. Então, por isso eles pensam nessa estabilização. Além disso, a gente vê aumento dos custos de construção, aumento do custo com o terreno, que pode aí arrefecer um pouquinho essa questão, né, de volúpia desse mercado logístico. E aí, para fechar toda essa análise com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho do ponto principal negativo, pelo menos ao meu ver, que é o histórico da Pátria Investimentos, tá? Eles têm um histórico bem complicado, especialmente de demora na alocação. No PATC, né, o outro fundo da casa lá voltado para lajes corporativas, eles ficaram muito tempo com recurso em caixa, especialmente naquele CDI que estava muito baixo, e acabaram fazendo uma amortização aí de 50 milhões de reais. No próprio PATL, eles ficaram 13% do PL, ou cerca de 64 milhões de reais, por um ano em fundos imobiliários. E falando também de aspecto mais geral, a gestora em si, a Pátria Investimentos, embora seja muito grande, 130 bilhões de reais sob gestão, está sofrendo aí alguns ataques de ex-investidores. Esse movimento contra ela tem atingido inclusive a própria CVM. Esses investidores foram buscar aí uma reparação por entenderem que houve descumprimento dos deveres fiduciários da Pátria junto a eles, tá? Isso porque em 2 fundos fechados teve muito problema. O primeiro deles foi o fundo Special Opportunities 1, em que teve a cota lançada a R$1.000 e hoje ela está valendo aí R$ 5,88 apenas. E também no fundo AlphaCo, que teve ali uma perda substancial de capital alocado de 89%. Então a gente vê, tem esse movimento bem agressivo contra a gestora, partindo aí de alguns investidores de fundos fechados. Então esse é um ponto para ficar ressabiado também. Com esse cabedal todo de informações, cabe a você tirar suas próprias conclusões e dizer vale a pena ou não entrar no PATL11. Deixa aqui no comentário, diz para mim, você tem PATL, você pensa em entrar nesse fundo, você acha que é uma grande oportunidade ou não? Pessoal, o que eu tinha para falar de PATL11 era isso, espero que você tenha gostado, que tenha sido relevante para a sua avaliação. Então deixa o like, deixa o comentário, também se for aí do seu agrado, clica no valeu e ajuda o nosso canal, ajuda a gente a se manter. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.